Fala, gente, nós estamos aqui com mais um Rodrigo Responde, dessa vez, olha aí, de cenário novo. Então, vamos para a nossa pergunta. Olha só, uma pergunta cabeluda. Qual que é o local exato da crucificação de Cristo? Eu soube que tem dois. Como é que pode? Gente, essa aqui é uma das coisas mais interessantes que acontecem quando as pessoas que já vieram visitar em Jerusalém decidem trocar figurinha, né? Compartilhar suas experiências. Sempre tem um que vai dizer, eu tive em Jerusalém, foi tão emocionante quando eu fui na igreja do Santo Sepulcro, o lugar onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E o outro vai dizer, cara, o ponto alto da viagem para mim foi visitar o Jardim do Túmulo, o lugar onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Ué, Igreja do Santo Sepulcro ou Jardim do Túmulo? Tem dois? Como é que Jesus pode ter sido crucificado, sepultado e ter ressuscitado em dois lugares distintos? Esta é a questão de hoje. Então, para entender esse assunto, a gente precisa fazer aqui um apanhado histórico leve, tá bom? Vem comigo, olha só. Jesus foi crucificado no primeiro século. Primeiro século trouxe um monte de mudanças aqui para a região da Judéia e de Jerusalém em específico. A começar pelo ano 70, por exemplo, 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi completamente destruída pelo Império Romano, ou quase completamente destruída. A próxima etapa, que é digna de ser mencionada aqui, é lá por volta do ano 135, quando está acontecendo uma outra rebelião judaica contra os romanos, chamada Rebelião de Bar Kokhba, e por consequência dessa rebelião, o imperador romano da época, o imperador Adriano, ele decide mudar completamente a característica de Jerusalém e de toda a Judéia, inclusive, tá? Ele quer apagar a memória do povo judeu presente naquela região. Então ele toma uma série de medidas drásticas, começando por trocar o nome de Jerusalém. Durante aquele período, Jerusalém não se chama mais Jerusalém, ela começa a se chamar Ilha Capitolina, a cidade deixa de ser uma cidade judaica, se torna uma cidade pagã, um monte de templos pagãos são construídos em vários locais importantes para o judaísmo até então, e o nome da região é substituído de Judeia para Palestina, ok? Ele troca o nome de Judeia para Palestina justamente para apagar a identidade do povo judeu. Eu já fiz mais bastante vídeo aqui no canal a respeito disso, você pode procurar aí e dar uma olhada. O que acontece é que existem alguns relatos históricos que dizem que, particularmente em um dos cemitérios utilizados pelo povo judeu, ele mandou soterrar um conjunto de túmulos, soterrar, tapar aqueles túmulos e construir em cima daqueles túmulos um templo pagão, provavelmente para Júpiter, possivelmente para Vênus. Qualquer um dos dois, deuses pagãos, deuses romanos. A próxima grande etapa histórica que acontece em Jerusalém começa com o início da Era Bizantina. A Era Bizantina começa lá por meados do quarto século, ano 320 e pouquinho, quando o Império Romano agora recebe o cristianismo enquanto religião oficial. Isso acontece principalmente debaixo do imperador Constantino. A mãe de Constantino, que era uma cristã muito devota e que inclusive foi beatificada pela tradição católica e é chamada de Santa Helena. Ela vem até a Terra Santa com um propósito específico de encontrar os locais sagrados para o cristianismo e especificamente ela quer encontrar o lugar da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. A tradição cristã diz que para encontrar esses lugares, ela, por exemplo, recruta a ajuda de Eusébio, que é uma figura importantíssima no cristianismo. Eusébio era bispo de Cesareia. Ele escreveu, aí por volta do ano 300, ele escreveu um livro chamado Onomastikon, ou História Eclesiástica, que é um livro que aponta a localização de todos os locais sagrados para a tradição cristã. Eusébio e Helena foram juntos até Jerusalém e decidiram investigar, fazer uma escavação arqueológica muitos séculos antes de haver arqueologia, justamente em volta daquele templo pagão, o templo de Júpiter ou Vênus. Os arqueólogos de hoje em dia não têm certeza. Por saber que o templo havia sido construído em cima de um conjunto de túmulos, certo? Escavando ali nos arredores do templo, eles encontraram uma caverna. Dentro daquela caverna, diz a tradição, que eles encontraram 3 cruzes.
E uma daquelas cruzes, inclusive, tinham aí poderes sobrenaturais. As pessoas, quando tocavam naquela cruz, eram curadas, né, tem até relatos aí dentro da tradição cristã de pessoas ressuscitando dos mortos ao entrarem em contato com a madeira dessa cruz. Começando a era bizantina, começando o período do controle do governo cristão sobre a terra de Israel, então eles decidem transformar aquele local, aquele túmulo, aonde haviam encontrado as 3 cruzes e haviam, inclusive uma das cruzes com poderes milagrosos, de proclamar que aquele era o local do túmulo verdadeiro de Jesus e de construir ali a primeira igreja, a igreja do Santo Sepulcro. Agora, quando você vem visitar a igreja do Santo Sepulcro em Israel hoje em dia, você não está vendo exatamente a mesma construção que estava lá no ano 325, tá? A igreja foi destruída e reconstruída várias vezes, ela passou por muitas e muitas e muitas reformas. Eu até fiz uma listinha aqui, ó. Por exemplo, ela foi inaugurada no dia 13 de setembro de 335, foram quase 10 anos de construção. Depois, já no ano 614, ela foi destruída por um incêndio. No ano 630, ela foi reconstruída. No ano 746, ela foi quase totalmente destruída por um terremoto na região. Depois, no ano 1009, ela foi destruída novamente por Al-Hakim, que era um governante fatímida muçulmano. Depois ela foi reconstruída de novo, com a chegada dos cruzados no ano 1099. E a rainha Melissanda, no ano 1149, foi quem encapsulou todas as diferentes capelas que estavam naquele local até agora, a céu aberto, debaixo do mesmo complexo, da mesma estrutura, que essa é a fachada que se vê hoje em dia, quando você vem visitar a igreja do Santo Sepulcro. Mas a ideia é que tudo está exatamente naquele mesmo local, só que com várias camadas de destruição e de reconstrução. O questionamento a respeito de se este é o local correto da crucificação de Jesus ou não, ele começa somente a partir da Reforma Protestante. Durante todo esse período, desde a construção da igreja, que foi inaugurada lá no ano 335, mas a construção começou em 325, desde aquele período até a Reforma Protestante, não havia questionamento dentro da comunidade cristã de se aquele era de fato ou não era o local da crucificação de Jesus. Todos adotavam a postura oficial da Igreja Católica, inclusive as outras vertentes do cristianismo que não são católicos. Por exemplo, os armenos, que são uma vertente ainda mais antiga do que os católicos, os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos, os coptas, os etíopes, todas essas vertentes distintas do cristianismo sempre aceitaram que aquele era o local da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. As indagações começaram principalmente a partir da Reforma. E eu também listei aqui algumas coisas. Por exemplo, só a partir do século XVII, ou seja, 1600 e bolinha, é que nós temos as primeiras publicações questionando o local da crucificação de Jesus. E é interessante notar que esses questionamentos, eles não eram questionamentos históricos ou arqueológicos, tá? Ninguém estava dizendo assim, nós encontramos uma evidência arqueológica de que aquele não era o local. Ou, nós encontramos uma evidência arqueológica de que o local é em outro lugar. Não. A maioria dos questionamentos eram questionamentos teológicos. Ou seja, nós discordamos do rito que está sendo praticado nessa igreja, porque a gente está falando de consequências da reforma, né? Então a reforma protestante veio para se deslocar de maneira muito drástica da tradição católica, da tradição do cristianismo tradicional. Então, a maioria se você for ler, por exemplo, algumas dessas publicações originais, os argumentos a respeito dos quais eles estavam fazendo sobre aquele não ser o local da crucificação de Jesus, tinham a ver com que tipo de cerimônia estava acontecendo ali dentro. Por exemplo, um dos mais comuns é um argumento também do século XVI, que diz, por exemplo, que a cerimônia do fogo santo, que é uma cerimônia que acontece na tradição armena já há centenas e centenas e centenas de anos, quando eles acreditam que em um determinado momento, no dia de Pentecostes, um fogo
acende dentro da capela lá, que é do túmulo de Jesus, e daí esse fogo que acende de maneira sobrenatural é transferido para as velhinhas de centenas e milhares de fiéis que estão ali, algum protestante olhando para aquela situação disse, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não é possível que uma cerimônia que eu discordo dela esteja acontecendo no local que seja efetivamente o local da crucificação de Jesus. Por causa dessa cerimônia, eu acredito que não é lá o local. Por causa que a tradição católica utiliza esse lugar, então esse não pode ser o local. Então todos os argumentos para desmerecerem a Igreja do Santo Sepulcro, eles não são argumentos, ou não eram argumentos históricos, não eram argumentos arqueológicos, eles eram argumentos filosóficos, argumentos teológicos. Ah, Rodrigo, mas você está me dizendo, você falou aqui no começo da conversa que eles encontraram 3 cruzes e uma das cruzes tinha poderes sobrenaturais e curava as pessoas e eu não acredito nisso. Tudo bem, não tem problema, porque isso também não é um argumento científico. É um argumento historiográfico, está lá nos anais da história da tradição cristã, mas com certeza essa não é uma prova, uma comprovação científica de que esse tenha sido o local da crucificação de Jesus. Esse é um tratado de fé. Então, se você tem fé nisso e acredita nisso, tá ótimo. Se você tem fé em outra coisa e acredita em outra coisa, também é válido. Nenhum dos dois argumentos aqui servem para merecer ou desmerecer aquele local como o local da crucificação de Jesus, porque, de novo, são argumentos teológicos e de fé e não argumentos científicos. Aí a história desenvolve um pouco mais no começo do período do mandato britânico. Tá? O mandato britânico começa quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano desmorona e algumas das potências da época assumem uma tutela sobre regiões diferentes daqui. A França, por exemplo, assume aí um mandato, uma tutela sobre a região onde hoje é o Líbano, e a Inglaterra assume o controle aqui dessa região. Durante esse período, o interesse protestante, o interesse anglicano principalmente, sobre os locais sagrados está em alta. Tá? Existe assim um movimento mesmo religioso acontecendo entre os anglicanos, entre os protestantes europeus, que querem realmente ver o cumprimento das promessas, das profecias, encontrar a comprovação da sua fé nas escrituras na arqueologia local. E eles também, por terem a mesma desavença com o cristianismo tradicional, também tinham dificuldade de aceitar o local tradicional da crucificação de Jesus, o local da Igreja do Santo Sepulcro. Então começou entre alguns arqueólogos amadores, alguns apaixonados pelas escrituras, mas que não eram pesquisadores científicos realmente, eles eram comandantes do exército, eram generais, capitães, eles estavam aqui em funções oficiais em nome da coroa inglesa, mas estavam o tempo inteiro querendo encontrar a comprovação para sua fé no território da Terra Santa. Entre eles havia um general chamado Charles Gordon, ok? Que era um general inglês, de novo, que estava aqui em uma missão oficial pela coroa. E ele é o cara que é creditado com a descoberta, ou pelo menos com a fama do local atual do Jardim do Túmulo. O que aconteceu é que ele estava olhando constantemente para um local logo do lado de fora das muralhas de Jerusalém e ele identificou numa estrutura rochosa aquilo que para ele parecia uma caveira. E como o local da crucificação de Jesus chamava Gólgota, que é uma palavra aramaico para crânio, para caveira, ele disse, essa montanha tem uma cara de caveira, está próximo de uma das rotas principais de saída e entrada da cidade, está do lado de fora dos muros da cidade, tipo assim, marcou um monte de vizinhos corretamente a respeito de aqui pode ser possivelmente o lugar onde Jesus tenha sido crucificado.
Ele começou a mandar cartas para pessoas na Inglaterra contando sobre essa teoria dele, mas inclusive nas cartas que ele mandava para a filha dele, por exemplo, de novo, a argumentação era filosófica, a argumentação era teológica, ele se embasava em alguns textos, por exemplo, de Isaías, para apontar a localização exata, que tinha que ser ali, daquele lado, naquela posição geográfica, enfim. Não eram argumentos científicos, eram argumentos filosóficos, para dizer que aqui está o verdadeiro Gólgota. A comunidade científica, inclusive de ingleses, inclusive de anglicanos, considerava esse argumento com muito ceticismo. Sabia que ele era um apaixonado, um entusiasta, mas que não era um pesquisador, que não estava chegando a uma conclusão científica verdadeira. E a comunidade arqueológica da época, inclusive, nomeou o Gólgota de Gordon, para fazer uma distinção bem clara entre o Gólgota verdadeiro e o Gólgota do Gordon, que era esse que os ingleses estavam começando a utilizar. Ainda assim, a fama sobre o local se espalhou, vários pesquisadores, vários arqueólogos vieram até o local e realmente encontraram uma estrutura toda lá que incluía um túmulo e uma cisterna. Quando encontraram o túmulo, um túmulo vazio, um túmulo sem ossadas ali dentro, e uma cisterna, naquilo que possivelmente era um sistema de irrigação de água para um jardim. E de novo aqui a gente tem vários símbolos que estão presentes na história dos evangelhos a respeito do sepultamento de Jesus. A ideia de que aquele túmulo perto do Gólgota de Gordon, aquele então seria o verdadeiro túmulo de Cristo, começou a se espalhar entre a comunidade protestante. De novo, os argumentos nessa época que a gente vê contra a Igreja do Santo Sepulcro, eles eram, por exemplo, dizendo o povo judeu não sepulta ninguém dentro dos muros da cidade. Então, como é que o túmulo de Jesus, que era um judeu, pode ter sido dentro das muralhas de Jerusalém? Não pode. Então não pode ser aquele túmulo, tem que ser esse túmulo aqui que fica logo do lado de fora da cidade. Esse argumento é um argumento anacrônico, porque a muralha que nós vemos hoje em volta de Jerusalém, ela foi construída no século XVI, é uma muralha do período de Suleimão Magnífico, da conquista otomana de Jerusalém. Haviam sim muros em volta de Jerusalém, mas eles trocaram de posição ao longo de muito tempo, né? Eles foram sendo destruídos e reconstruídos. E o local aonde a Igreja do Santo Sepulcro está, na época de Jesus, estaria do lado de fora dos muros da cidade. Apesar de que hoje está dentro do miolo ali da cidade de Jerusalém, na época de Jesus, o lugar da Igreja do Santo Sepulcro estaria realmente do lado de fora da cidade de Jerusalém. Então esse tipo de argumento é anacrônico e ele não funciona para invalidar a Igreja do Santo Sepulcro. Mas esse era o argumento, esse foi o argumento que realmente permitiu que a fama do Jardim do Túmulo se estabelecesse. As pesquisas arqueológicas mais recentes apontam que o túmulo que está lá no Jardim do Túmulo, ele era um túmulo do período do primeiro templo. E Jesus viveu durante o período do segundo templo. Ou seja, existe aí uma diferença de uns 700, 800 anos entre a construção daquele túmulo que está presente no Jardim do Túmulo e a vida de Jesus. E isso é um problema significativo. Por quê? Porque os evangelhos dizem que o túmulo de Jesus pertencia a José de Arimateia, que ele havia sido recentemente construído e nunca havia sido utilizado por ninguém até ser utilizado por Jesus. Esse túmulo no Jardim do Túmulo já estava lá sendo utilizado por 700 anos antes de Jesus nascer. Em contrapartida, se você for visitar a Igreja do Santo Sepulcro, você vai ver que existe a edícula, que é uma estrutura que está construída em cima do local onde a tradição diz que ali era o túmulo de Cristo. Só que, se você entrar ali na edícula, você não consegue identificar muitos dos elementos de um túmulo judeu. É uma igreja, tá? É uma capelinha que está ali. Mas, quando você vier comigo aqui em Jerusalém, eu posso te levar numa capelinha que existe logo atrás da edícula, que se chama Capela de José de Arimateia,
que a tradição diz que ali, do ladinho do túmulo de Jesus, foi onde José de Arimateia escolheu também ele ser sepultado. Ali sim a gente consegue ver claramente os sinais de um local de sepultamento judaico, ou seja, ali realmente eram sepultados judeus durante o período da vida de Jesus, ok? Então, cientificamente, eu não posso afirmar com certeza que a Igreja do Santo Sepulcro é o lugar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que aquele era sim um local utilizado para sepultar judeus durante o período em que Jesus estaria vivo. Okay? Ali era um cemitério judaico. A respeito do Santo Sepulcro, a respeito do Jardim do Túmulo, eu posso afirmar pela ciência que aquele túmulo que está presente ali hoje, ele é antigo demais para ser compatível com a descrição das Escrituras a respeito do túmulo de Jesus. De novo, eu lembro vocês, ele já tinha aí 700, 800 anos, já estava em utilização por vários séculos quando Jesus foi sepultado. Então, pela ciência, eu não posso nem afirmar e nem negar a respeito do Santo Sepulcro, e eu posso afirmar que não é o Jardim do Túmulo, ok? Agora, quem escolhe abraçar a fé, que não precisa de prova científica, que não precisa de argumento nem contra nem a favor, aí é uma questão individual que eu não estou aqui de maneira nenhuma para colocar a fé de ninguém em jogo. Se você perguntar para mim, Rodrigo, eu estou indo visitar Jerusalém, eu quero ir no lugar onde Jesus foi sepultado, onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Para onde que eu vou? A minha resposta é, se você puder, vá nos dois. Vá nos dois. Por quê? Porque quando você está indo na Igreja do Santo Sepulcro, você está indo no lugar onde há 1700 anos a comunidade cristã celebra esse evento. Nós não temos evidência arqueológica se é ou se não é. A gente não achou uma plaquinha dizendo, né, do ano 70 que foi aqui. Não existe isso. Mas há 1700 anos os cristãos concordam que aquele é o local. Então você tem que ir lá pela veracidade histórica do lugar, pela raiz profunda que ele tem na tradição cristã. Em contrapartida, a experiência de visitar o Jardim do Túmulo, ela é extremamente didática. Não existe. Quando você estiver na Igreja do Santo Sepulcro, você não consegue imaginar como era o túmulo de Jesus. Você não consegue imaginar o jardim, você não consegue imaginar a ressurreição de Jesus, você não consegue imaginar Maria encontrando o cara que ela achava que era o jardineiro, mas era Jesus ressurreto. Você não consegue imaginar essas histórias todas do Novo Testamento. No Jardim do Túmulo, sim, ele foi construído de maneira completamente didática. E além disso, pelos últimos 100 anos aproximadamente, ele está sendo utilizado por cristãos protestantes como um local de peregrinação. Em qualquer hora do dia que você for lá, você vai ver grupos de todas as partes do mundo compartilhando da Santa Ceia, tomando a sua comunhão, cantando louvores, orando. O ambiente do Jardim do Túmulo é sem igual, é ímpar, é incrível, é maravilhoso. É um dos locais que eu digo para todo mundo que você não pode deixar de visitar, porque é um dos locais mais marcantes de Israel. E aqui fica, talvez a minha máxima, quando eu estou discutindo essas questões aonde a ciência ou a arqueologia elas talvez colidam um pouco com a nossa vontade de apontar exatamente aonde que as coisas aconteceram, porque todo mundo que vem para cá tem essa vontade, e às vezes a ciência, a arqueologia, a pesquisa científica, ela dá uma resposta que é um pouco geral, ela diz pode ser, pode não ser, pode ser aqui, pode ser lá, sabe? Ela é ampla demais. Então, o que eu digo para as pessoas sempre, e vou terminar esse vídeo com isso, é o seguinte: para um cristão, não importa exatamente, definir exatamente, ter a prova científica exatamente de onde a coisa aconteceu. Importa que a coisa aconteceu. Então, para você, meu amigo, meu irmão, que é cristão, que acredita
com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração, que a crucificação de Jesus, o sepultamento e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, que isso é uma realidade que rege toda a tua vida, esse é o evento, essa é a coisa que você tem que celebrar. E aí você pode escolher celebrar na Igreja do Santo Sepulcro, junto com o testemunho histórico do cristianismo, ou você pode escolher celebrar dentro do Jardim do Túmulo, junto com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos protestantes que vêm do mundo inteiro para louvar e para cantar e para adorar a Deus naquele local tão especial. O meu conselho é fazer os dois.